Você já ouviu falar que a Marvel anunciou Avengers Doomsday para o ano que vem? O elenco foi revelado e, como esperado, as opiniões dos fãs ficaram bem divididas. Afinal, estamos falando de uma Marvel em crise, marcada por filmes e séries abaixo da média. E no meio desse anúncio surge uma bomba. Robert Downey Jr. vai voltar, mas dessa vez como Doutor Destino. Fala galera, eu sou o JPV, e no meio de tudo isso acendeu uma pergunta. Será que Robert Downey Jr. vai salvar a Marvel de novo? Calma, que eu vou contar uma história longa, mas necessária, sobre como esse ator foi literalmente o pilar que sustentou o universo cinematográfico da Marvel. Hoje é fácil pensar na Marvel como uma gigante, mas no começo dos anos 2000 ela estava em frangalhos. Vários filmes tinham sido fracassos de bilheteria, e para não falir, a editora vendeu os direitos dos seus heróis mais famosos para outros estúdios. O Homem-Aranha foi para a Sony, os X-Men e o Quarteto Fantástico na Fox. O que sobrava era heróis considerados de segunda linha, sem grande apelo popular. Enquanto isso, a DC reinava nas animações e ainda tinha a força da trilogia Batman do Christopher Nolan. A Marvel precisava se reinventar, mas como competir sem seus personagens famosos? Foi aí que surgiu a ideia de apostar em um personagem que ninguém colocava fé, o Homem de Ferro. The Jericho. Nas HQs, Tony Stark nunca foi um dos mais queridos. Muitos viam ele como uma cópia do Bruce Wayne, bilionário, gênio e playboy, só que bem mais arrogante e autodestrutivo. Mas justamente essa característica de anti-herói foi o que abriu a oportunidade. Para dar vida a esse personagem, vários nomes foram cotados: Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, mas nenhum parecia se encaixar. Até que um nome quase esquecido surgiu: Robert Downey Jr., um ator talentoso, mas que havia destruído a própria carreira com drogas, escândalos e prisões. A Marvel viu uma chance de ouro. Assim como Tony Stark, Robert Downey Jr. também precisava de uma redenção. Era a escolha arriscada. Se desse errado, seria o fim, mas se desse certo, mudaria a história do cinema. O filme estreou em 2008 e, contra todas as expectativas, Homem de Ferro foi um sucesso estrondoso. Robert Downey Jr. não apenas interpretou o Tony Stark, ele se tornou o Tony Stark. Como muita gente diz até hoje, Robert Downey Jr. fez o Homem de Ferro, e o Homem de Ferro fez o Robert Downey Jr. Esse sucesso deu início ao que conhecemos de MCU. Pela primeira vez, o público viu a ideia de um universo compartilhado funcionando no cinema, e foi a partir dessa aposta improvável da Marvel que construiu uma das maiores franquias da história. Durante mais de 10 anos, a Marvel surfou nessa fórmula. Mas com o fim de Vingadores Ultimato e a morte do Tony Stark, algo se perdeu. A Marvel continuou produzindo filmes e séries, mas com a qualidade cada vez mais questionável. Os fãs começaram a se afastar e a sensação era de que faltava alma. Faltava justamente a presença daquele que foi o coração do MCU. Robert Downey Jr. E é por isso que o anúncio de que ele voltará como Doutor Destino mexeu tanto com o público. De um lado, a empolgação. Se alguém pode resgatar a magia da Marvel, esse alguém é o Robert Downey Jr. Do outro, existe receio. Será que usar a mesma carta de novo não é só um sinal de desespero? De qualquer forma, há uma ironia no estudo. O homem que começou como o maior herói da Marvel pode agora renascer como o maior vilão. Se vai dar certo, só o tempo dirá. Mas uma coisa é inegável: o legado dele já está garantido. Independente se o filme for bom ou ruim, ele já fez o que devia fazer. Pra você ter um pouquinho de noção de como esse cara é bacana, como esse cara é foda, ele literalmente foi a introdução para os Vingadores. E hoje em dia a gente vê os Vingadores como fodásticos por causa dos filmes que tem em volta deles. Mas antes dos filmes surgirem, era nítido que a Liga de Heróis dos Vingadores era uma liga de classe C, não só por causa de trabalho em equipe, mas talvez pelo desenvolvimento e as falhas de cada herói. Simplesmente Robert Downey Jr. introduzindo Homem de Ferro, que talvez fosse o mais defeituoso por causa da arrogância do Tony Stark, é algo muito impressionante. Ele introduziu e reuniu os Vingadores. Digamos que também parte da falência da Marvel naquela época foi por causa da DC. A DC criava boicotes para limitar o crescimento da Marvel. Ela limitava a criação de heróis e talvez o desenvolvimento criativo de muitos dos roteiristas. Não é à toa que a Marvel teve que se inovar para poder se garantir naquele mercado. Hoje vemos que parte dos heróis da Marvel são cheios de defeitos. E isso é natural, pois eles viram que muitos dos heróis da DC tinham defeitos muito absurdos. Por exemplo, ter fraqueza à cor amarela.
Sem Robert Downey Jr., o MCU talvez nunca tivesse existido. E não apenas salvou a Marvel no passado, como pode muito bem ser a faísca que ela precisa hoje. Mesmo que Avengers Doomsday seja mais um tropeço, Robert Downey Jr. já fez o suficiente para ser lembrado como a alma da Marvel. Como dito, se sair um filme ruim ou não, ele já fez o suficiente. E quem sabe, talvez seja justamente no papel de vilão que ele salve a franquia mais uma vez. E para comprovar que o rapaz realmente mudou, após vestir a armadura em 2008, Robert Downey Jr. não apenas se tornou o rosto da Marvel, ele reconstruiu sua carreira. De um ator desacreditado, renasceu como um dos nomes mais respeitados de Hollywood. Anos depois, em 2024, conquistou seu auge, venceu o Oscar, o Globo de Ouro e o BAFTA e o SAG Awards por sua atuação em Oppenheimer. Foi reconhecido também com o Generator Awards da MTV, celebrando sua contribuição para o cinema. Cada prêmio foi mais do que um troféu. Foi a confirmação de que a redenção de Donner não era apenas um personagem, mas de um homem inteiro. A história de Robert Downey Jr. e a de Tony Stark sempre caminharam lado a lado, duas trajetórias marcadas por erros, quedas e redenções. Antes de vestir a armadura, Robert Downey Jr. estava perdido em seus próprios fantasmas, desacreditado por Hollywood e esquecido por muitos. Quando ele voltou como Tony Stark, não foi apenas um ator interpretando o personagem, foi um homem tentando provar a si mesmo e ao mundo que ainda podia ser um herói. E talvez por isso Iron Man tenha funcionado tão bem, porque Tony não era um herói perfeito, era alguém quebrado, arrogante e cheio de falhas, mas disposto a mudar. Essa humanidade que Downey trouxe ao papel se tornou o coração do universo cinematográfico da Marvel. A Marvel ergueu sobre a redenção de um homem, e é poético pensar que a maior história de sucesso de Hollywood começou com alguém que o próprio sistema havia descartado. Robert encontrou em Tony sua segunda chance, e Tony deu à Marvel a sua primeira grande vitória. Por isso, quando falamos do MCU, não estamos falando apenas de superpoderes, batalhas e bilheteria. Estamos falando de renascimento. A capacidade de se reconstruir, de errar e de se reinventar. E se o passado servir de lição, talvez a Marvel precise lembrar disso mais uma vez. Às vezes, tudo que é preciso para reacender uma chama é uma nova oportunidade de redenção.